Oi, pessoal. Aqui Maurício Longo, Alexandre Strack, no Mundo Exponencial. Hoje recebendo o Laudelino de Oliveira Lima, um gestor de TI, que está passando por uma experiência diferente, agora com também um barista, que tem umas coisas interessantes para contar para a gente sobre um modelo de negócio diferente, disruptivo, que tem muito a ver com o que a gente vem conversando aqui no canal. Antes da gente começar, eu queria pedir para você, se você não assinou o canal ainda, para você clicar embaixo aqui para fazer a assinatura e clicar no sininho para ser notificado de novos vídeos. Se você está ouvindo o podcast e não fez a assinatura ainda, para você procurar o podcast na sua plataforma de preferência para ser notificado quando saem novos episódios. Bom, Laudelino, conta um pouquinho para a gente aí como é essa sua experiência de juntar a tecnologia com uma área que eu sei que também você gosta muito, que é o café, né? E fala para a gente um pouco sobre esse modelo de negócio tão diferente que tem o Curto Café aqui no centro do Rio de Janeiro. E aí, pessoal, tudo bem? Obrigado pelo convite e é um prazer estar aqui falando com vocês. O Curto Café, ele surgiu já tem cerca de 7 anos atrás no edifício Garage Menezes Corte, no centro da cidade. Ele era um pequeno quiosque que cabriam 4 pessoas dentro dele, né? E ele já começou com um diferencial enorme com relação a qualquer outro café da cidade, porque ele fazia um expresso da melhor maneira possível e fazia um cappuccino com o melhor leite disponível no mercado. O grão do café também era um grão de qualidade muito superior. E ele entregava isso a um preço que era cerca de 3 vezes menor do que o preço médio de um expresso ou um cappuccino no centro da cidade. Ou seja, eles já começaram com um produto que tinha uma qualidade muito superior, tá? E além de ser a qualidade superior, o preço era muito baixo. Então, muito rapidamente, o quiosque do Curto Café, ele começou a aparecer uma espécie de meca, né? Ficava na hora do almoço aquele monte de gente rodando em volta do quiosque. E quando eles chegaram a ter cerca de 400 e 500 clientes por dia no quiosque, já é uma quantidade muito grande, a administração do prédio, em conversa com eles, né, cedeu um espaço na sobreloja, que era cerca de 8 a 10 vezes maior, para que ele pudesse comportar aquele pessoal todo, que já estava dando até problema de trânsito no térreo do café. Então eles foram para a sobreloja, e na sobreloja pôde fazer a expansão. Tá, mas isso aí é só o efeito de uma série de causas. Então, nós vamos falar sobre as causas. Por que o Curto Café ele tem esse sucesso e qualquer um que for lá e for conhecer o local se espanta com a quantidade de pessoas que estão todo dia lá? São cerca de 4.000 pessoas por dia que vão no café. Porque isso já expandiu muito mais depois desse ponto, né? Depois desse ponto, ele expandiu para o outro lado do andar, para uma loja do lado de fora, tem uma outra loja na Rosário 54, agora tem um galpão na Rua do Senado, onde é feita toda a produção de comida, virou quase que uma indústria, né? Você tem que produzir muita coisa para estar entregando para todos esses pontos de venda. Então ele deixou de ser aquele quiosquezinho e passou a ser quase que uma pequena indústria. Então, mas o que ele tem de diferente? Por que é um café que 4.000 pessoas vão lá todos os dias, né? O que eles encontram lá? Então, depois de quase um ano que eu estou lá no Curto Café, eu pude perceber o que é a fórmula deles, né? Por que isso está funcionando? Por exemplo, eles entregam para as pessoas um ambiente de total liberdade. Tá? Você pode fazer praticamente o que você quiser dentro das regras de moralidade da sociedade, das leis, claro. Então, você tem total liberdade. Você pode, por exemplo, encostar num balcão onde as pessoas estão fazendo pizza, e você pode pedir uma pizza muito louca, como já aconteceu lá, um cliente chegar com um doce de chocolate na mão e falou: você pode fazer uma pizza para mim com esses doces de chocolate em cima? E o cara vai fazer, o pizzaiolo vai fazer. Eu quero um café com tal bebida, eu trouxe a bebida aqui, posso botar no meu café? Pode, você pode fazer o que você quiser. Então tem um ambiente realmente de total liberdade. E as pessoas sentem, quando elas chegam lá, que é um ambiente realmente livre, né? Uma outra característica que tem, eu vou falando vários pontos, para depois vocês vão perceber que isso é uma fórmula que se aglutina, e a partir daí você tem um resultado. Então, depois da questão do ambiente extremamente livre para você poder fazer o que você quiser lá dentro, ele tem um preço muito justo. As coisas dentro do Curto, elas têm uma precificação especial. Então, você consegue ir todo dia lá e consumir alguma coisa sem se achar lesado, sem achar que
que é uma sensação muito comum, acontece até comigo mesmo, às vezes você está no shopping, você quer ir numa cafeteria, e você senta lá, pede um café, pede um cappuccino, pede um bolo, uma água, refrigerante, aí vem uma conta de R$ 80, aí você fica procurando entender aonde é que foi que você errou, porque era para ser um negócio mais simples, mais barato, e você pagou um preço enorme, aí você sai dali com a firme opinião de que você não volta mais naquele lugar. Pô, não volto aqui nunca mais, só se eu estiver precisando mesmo. E ele combina essa liberdade que você está falando, né, que você estava explicando, com uma confiança também, né? Porque Sim, na questão do sim. pagamento também é muito diferente. Uhum. Era o próximo item que eu ia entrar, porque no Curto Café não existe um controle de consumo, nem um controle de pagamento. Quando você chega no local, a maior parte dos produtos, tirando o produto que precisa de um preparo profissional, como é a sanduicheria ou a pizzaria, eu não posso permitir que uma pessoa opere um forno que está a 500 graus. Ela rapidamente ela pode se queimar, até com os próprios utensílios que ela está usando ali. Então, eu tenho um profissional que fica entre a pessoa, né, e esse utensílio. E o resto fica tudo disponível. Desde o pagamento da máquina de cartão, que a pessoa vai fazer a conta da cabeça dela, ninguém controla. Você chegou lá, pegou um cappuccino, pegou um brigadeiro, pegou um sanduíche, tomou um suco de laranja. Não tem ninguém te entregando isso e não tem ninguém calculando para saber quanto que vai ser a sua conta. É total liberdade e relação de confiança. É como se você tivesse chegado na minha casa. Eu tenho as portas abertas, você fica à vontade, eu não vou fazer nenhum tipo de controle. E a pessoa se toma um susto, né? A pessoa quando chega lá e vê como isso funciona, ela toma um susto. Fala, caramba, você vai confiar em mim? Ué, mas isso aí é natural, eu quero confiar em você. É porque você não é confiável? Claro que você é confiável. Pode ficar à vontade, pode se servir. E depois vai calculando o que você está consumindo, e tem aí várias máquinas de cartões espalhadas por vários cantos, né? A pessoa pode pegar e pagar, ou então deixar o dinheiro em algum lugar, né? Então, quando você junta esse ambiente de liberdade, você tem o produto que é muito bom, todo mundo que experimenta, prova, fala, cara, o sanduíche é muito bom. Tem os italianos que vão todo dia lá para comer a pizza, elogiam que não encontra pizza melhor no centro do Rio de Janeiro. E você tem um preço bom. Quando você junta tudo isso, é o que eu costumo chamar de a fórmula do encantamento, porque entra mais um item nisso, que é a maneira como os funcionários do Curto tratam os clientes. A orientação sempre foi de que você tem que ter o maior nível de docilidade possível. Você tem que conquistar aquela pessoa. Aquele é um cliente, mesmo que ele seja recorrente, seja um cliente que está lá todo dia, seja um cliente novo, ou alguém que nunca foi lá e está cheio de dúvidas, ou como é até comum com a gente, às vezes a pessoa nem quer ir no Curto, ele quer ir em um outro endereço, se perdeu, foi parar lá dentro. A gente tem toda a docilidade de chegar e pegar aquela pessoa pela mão e levar ela no destino onde ela quer ir. E a pessoa se surpreende. Caramba, você saiu do teu ambiente de trabalho e me levou do outro lado da rua para me mostrar onde é que era? Sim, eu quero tratar todo mundo bem. Depois que sair de lá, vem aqui tomar um café com a gente. Então, esse trato da pessoa, esse trato, o respeito, essa docilidade, né? Por quê? Você conquistar um cliente novo, às vezes custa, já tem algumas pesquisas que dizem que custa 5 vezes mais você conquistar um cliente novo. Então, eu tenho aquela pessoa que já está na minha frente, né? E ela pode ser nova, pode ser um cliente recorrente. Por que eu vou perder aquele cliente, né? Eu tenho que fazer de tudo para que aquela experiência dela naquele momento seja encantadora. Não só no preço, no produto e no atendimento, né? Então, quando você junta todos esses elementos, dispara na pessoa um gatilho mental, onde ela, de uma maneira irresistível, ela tende a chamar e convidar toda a rede de contatos dela. Ela vê aquela experiência ali de uma forma tão inacreditável, que a primeira coisa que ela faz quando sai dali é começar a convidar pessoas para ir conhecer o local. Tipo, olha, eu encontrei um lugar aqui fantástico na cidade, você não vai acreditar. Eu chego aqui, ninguém me controla, eu como que eu quero, eu calculo, eu pago sozinho, a pessoa me atende super bem, o ambiente é legal, a música é legal, segurança bem refrigerado, ambiente bacana e não acredito, vem ver. Aí começa a convidar as pessoas para ir conhecer o Curto Café. Esse é um Foi gatilho assim que eu fui mental parar lá a muito... primeira vez. Quem te contou? Foram colegas de trabalho que tinham ido a primeira vez e tinham gostado muito. Era na fase em que estava na sobreloja já, mas ficava só numa ponta do andar. E já era muito cheio ali na hora do almoço, né, após o almoço. Deve ter talvez uns 3 anos,
3 anos e É. meio. Primeira vez que me levaram, né? Aí eu pergunto, Strack, quem te levou lá? Acho que foi você mesmo. Bem Acho que foi você, provável. mas você não trabalhava lá nessa época. Mas, ou seja, uma coisa bem interessante que você falou, essa questão do atendimento, né, do encantamento, isso você percebe realmente desde o momento que você chega, né? E isso é tão contagiante que as pessoas que estão ali, elas cuidam para que isso permaneça desta forma, né? Ou seja, porque como você tem a liberdade de você pagar quanto você quiser ou seja, não tem ninguém te controlando, o controle ele passa a ser moral, né, seu, e você se sente tão bem atendido que você fala, cara, não tem motivo nenhum para que eu não pague, né? Porque a primeira sensação que você tem é que, pô, os caras vão chegar lá e vão consumir café e os outros produtos e não vão pagar. E há digamos, um controle natural das outras pessoas que frequentam aquele lugar para garantir, digamos assim, que essa ordem permaneça, né? Ou seja, é um fenômeno que realmente psicológico tão forte que pega o indivíduo que vai lá e pega todo mundo que está em volta. É uma energia, como você falou, que contagia, né? Ou seja, o cara volta lá, a pessoa volta lá, porque é difícil você encontrar tratamento igual em outras cafeterias maiores até, ou redes grandes. Não é que você seja mal atendido, mas você não tem o detalhe, né? O encantamento que você falou, aquele carinho, passo né? extra, né? Ele não acontece. Os caras te atendem bem e tal, mas ele não tem esse passo extra, né? Essa situação onde você fala, pô, se eu tiver alguma dúvida, se eu quiser fazer, se eu quiser, sei lá, alterar alguma coisa, eu tenho liberdade para fazer isso. Essa coisa ela não é absolutamente comum, né? Isso, obviamente, ajudou e ajuda o crescimento a ser bastante acelerado. Na verdade, eu imagino que se tivesse outro andar, vocês já estavam preenchendo o próximo andar. Então, o Curto Café é o único local que eu conheço onde nós temos os dois extremos do andar, né? Num dos extremos do andar, você tem uma máquina de café expresso profissional italiana, máquina de R$100 mil, né? Onde qualquer cliente pode chegar lá e fazer seu próprio expresso cappuccino. Se tiver um barista da loja, o cliente pode pedir que ele saia da máquina. Você pode me dar licença, por favor, que eu quero fazer um café? E o barista do Curto Café dá 2 passos para trás e deixa o cara operar a máquina. O cliente tem a liberdade. Então, nós temos vários clientes que vão no Curto Café, fazem o próprio café, o cappuccino, e daqui a pouco eles começam a servir outros clientes que vão passando pelo local e pedem café, e eles vão fazendo aquilo na maior alegria. Por exemplo, agora recentemente o Curto abriu uma nova mercearia no meio do andar para vender mais produtos mais finos e tal. E eu estou tomando conta desse local, estou fazendo o startup dele. E por vários momentos, às vezes eu tenho que me ausentar da loja, e tem clientes que são mais antigos, eu deixo a loja com os clientes. Quando eu volto, eles estão atendendo, vendendo para os clientes, dando troco, ajudando a operar a máquina de cartão e assumindo como se fosse um funcionário da empresa. Então, é o que você falou, esse sentimento de preservar aquilo que o encantou. Ele está ali e ele quer, ele faz com o maior prazer. E esse ambiente todo, ele vai criando situações que são bastante inesperadas. Vou contar um caso aqui agora, que é bastante relevante. Certa vez eu vi um senhor que ele estava encostado no meio do salão, né? E ele não estava olhando para nenhuma das áreas de produção de comida, ele estava olhando para as pessoas no meio do salão, de braço cruzado, bastante atento, né? Aí eu encostei e falei, tudo bom, boa tarde, tudo bem? Posso te ajudar alguma coisa? Aí ele falou, não, vem cá que eu vou te contar o que eu estou fazendo. Aí eu falei, pois não, tá vendo aqueles 2 caras sentados na mesa ali? Aham, sim, o que tem eles? O da esquerda é um funcionário meu, lá do meu escritório de advocacia. O da direita é um cara que a gente está selecionando para contratar. Eu orientei o funcionário a conduzir todo esse lanchinho deles aí, no sentido de tirar proveito e ir embora sem pagar. Se ele recusar, ele está contratado. Se ele, por um acaso, aceitar, ele está fora. Então, você vê, as pessoas acabam começando a utilizar o ambiente de maneiras que a gente nem imagina. Por exemplo,
Agora, no início de maio, a gente está programando, parece que vai acontecer um hackathon dentro do curso. Tem uma empresa de tecnologia que está querendo contratar pessoas e teve a ideia lá, levou para a gente a ideia de fazer um hackathon no meio do salão. Vamos fazer. Já teve chá de bebê, já teve festa de aniversário, já teve chá de panela, tem despedida de solteiro, de solteira, tem de tudo, tudo acontece no salão, porque as pessoas, como você disse, tomaram aquilo para elas, usam como se fosse uma área delas. Então, isso para quem nunca viu, chega lá, dá de cara e fica olhando assim, assustado, olhando em volta, aquele lotado de gente, fala, caramba, o que está acontecendo aqui? É uma festa? A gente até fala, olha, Curto Café é como se fosse uma festa, só que é uma festa na casa do seu melhor tio. Aquele tio que deixa você mexer em tudo. Pode mexer na geladeira, pode mexer na máquina, pode botar o pé em cima do sofá. Fica à vontade, a casa é sua. Entendeu? Eu vou dizer para você, a última vez que eu te visitei lá, né, eu experimentei lá e trouxe para casa uma coleçãozinha daquelas de brigadeiros. Na caixinha, né? Que vocês têm lá e que você pode montar a sua caixinha com os tipos de brigadeiros que você quer e tal. E aquilo era tão bom que eu agora tenho evitado de visitar você, porque eu já perdi 16 quilos e eu não estou querendo ganhar eles de volta. Perfeito. E é um modelo também, né? Que é a coisa que é interessante, né? Que tem as caixinhas prontas, mas você pode montar a sua. Pode montar e desmontar. Você pode pegar a caixinha montada e desmontar e botar outra coisa na caixinha. Que faz parte desse todo de liberdade e autonomia do cliente, né? Uhum. Então, eu como gestor de TI, antes de chegar no Curto Café, uma coisa que eu aprendi, que eu vou carregar para o resto da vida, é a importância dessa maneira, do trato com quem é o teu cliente. Como isso dá resultado, né? Eu não estou dizendo que no ambiente corporativo você vai ter que dar um nível de liberdade como o Curto Café. Não é assim, não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo aqui, o trato, a maneira como você lida com a pessoa, o nível de consideração, de atenção, de você escutar a pessoa, você pode não atendê-la, e é muito comum, às vezes a pessoa chega perguntando um negócio para a gente, que no início da frase a gente já sabe que a gente não tem o produto, ou que não é dali. A gente vai esperar a pessoa falar até o fim, vai conversar, vai tentar resolver, vai tentar ajudar, não tem hoje, a gente pode entregar para você, a gente pode... Então, não é só aquele negócio, não tem. Não é assim que funciona. Você vai escutar, vai tratar, vai fazer tudo de maneira que a pessoa saia dali sentindo que mesmo eu não entregando o produto para ela, ela foi muito bem atendida. Isso é difícil de fazer. Isso é muito difícil de fazer porque não é qualquer um que consegue fazer isso na relação pessoal, né? Vem muito da educação que a pessoa traz de casa, vem muito da consideração que tem uma pessoa na tua frente ali que é um estranho. Às vezes a pessoa chega para falar com a gente, ela chega de maneira rude, está com pressa, porque tem uma rodoviária do lado do Curto Café, às vezes as pessoas estão com pressa porque o ônibus sai em 5 minutos. Você tem que tolerar isso tudo, tá? Faz parte. Outro dia a pessoa volta. Então você nunca reage, né? Você está sempre atendendo da melhor maneira possível. Essa questão da confiança, ela é bem interessante de se notar, porque essa é uma das discussões muito fortes que está se tendo hoje em como organizar as companhias e como permitir uma liberdade de criação e de ideias, que basicamente é o que acontece no curto naturalmente, ou seja, o indivíduo ele pode inovar naturalmente, porque ele chega lá, ele pode montar a caixinha do brigadeiro que ele quiser, ele pode montar o café que ele quiser, ou seja, ele tem liberdade para fazer isso e não tem certo e não tem errado, ou seja, esse limite ele depende, obviamente, do indivíduo, claro, guardadas as regras de boa convivência, morais e tal, como você comentou. Isso é bem interessante porque, se você notar, alguns outros locais agora começam a tentar adotar esse tipo de liberdade que traz um método de funcionamento bem interessante. Vamos pegar, por exemplo, coworkings, né? É bem comum hoje já que coworks tenham cozinhas abertas, onde as pessoas usam aquela cozinha, elas mesmas fazem o seu café, elas mesmas guardam na geladeira, elas mesmas fazem sanduíche e tal, mas o lugar não fica sujo, né? Ele não fica com uma aparência, ele não fica ruim, ou seja, a convivência
ela é preservada. Por quê? Porque as pessoas mesmo sabem que elas têm que limpar aquilo que elas sujam, têm que lavar os copos, têm que lavar a xícara e tal. Ou seja, essa questão de você dar ao indivíduo a confiança para que ele exerça com responsabilidade a liberdade dele, que é uma coisa que deveria ser absolutamente natural, não é natural nas companhias. Na grande maioria das companhias, seja um café ou seja outra coisa, você coloca um monte de regras que complicam o relacionamento, como se você não pudesse confiar nos indivíduos, porque eles são naturalmente pessoas que fazem coisas erradas, né? Quando você está vivendo justamente o inverso dessa situação, ou seja, você parte para uma situação de você dar total liberdade para o indivíduo e você garante, digamos assim, que ele vai agir com responsabilidade dentro do local. E se ele não o fizer, outros que estão frequentando aquele lugar vão naturalmente chamar a atenção daquela pessoa dizendo o seguinte: cara, por que é que você está fazendo isso se esse é um lugar justamente que a gente vem aqui porque a gente sente esta liberdade, coisa que não queremos perder de forma nenhuma. Então, esse detalhe, ele faz toda a diferença, porque, na verdade, você não é uma forma, como você falou, natural de encontrar dentro das companhias, sejam elas de que tipo de produto ou serviço for. E esse é, na minha opinião, uma grande diferença que o Curto tem e que permite que tanto as pessoas que vão lá possam agir livremente, como as que trabalham lá. Você tem liberdade para criar soluções e novos produtos, e seja lá o que você tiver, digamos, uma ideia, você pode testar essa ideia naturalmente, ou seja, ela não está proibida. E se não der certo, não deu certo, a vida que segue. Se der certo, pode virar um produto que vai passar a ser, vai passar a fazer parte, digamos, do portfólio de produtos que vocês oferecem lá. E isso é uma coisa tida como natural, como humana, quando, na verdade, na grande maioria das vezes, a gente tem um fenômeno restritivo, né? Sim, é o feio fast na prática. Nós temos um produto lá que é o cappuccino feito com leite de ovo maltine, que foi uma invenção de um cliente. Apareceu um cliente enfeite barista com um copo de ovo maltine e falou assim: pô, você faz para mim o meu cappuccino com esse leite de chocolate aqui? Claro, faço na hora. Fez e fica mais gostoso que o cappuccino normal. Então, é exatamente isso, a liberdade total para você criar. Nós temos muitas mudanças, às vezes acontecem nos sanduíches, por conta de pedidos das pessoas. Podia colocar aqui uma cebola caramelizada. No dia seguinte tem um pote cheio lá de cebola caramelizada, e a pessoa fica doida, né? Fala: caramba, eu falei ontem, já tem um pote aí para gente fazer hoje? Já tem. Então, outra coisa que é muito importante é estar escutando o cliente. Você está escutando o tempo todo, escutando o cliente, não só para você fazer alteração de produto, mas você fazer melhoria no próprio ambiente. Né? Uma pessoa chegou e reclamou de uma cadeira, reclamou de uma mesa, você vai rapidamente agir para consertar aquilo. Então, é muito importante essa questão de você estar ouvindo. E esse ouvindo o cliente, às vezes, não é nem diretamente. Você pode estar próximo daquele grupo conversando e você pescar um assunto qualquer e você já parte para resolver aquilo. Entendeu? Então, uma vez, por exemplo, teve um cliente que falou assim: poxa, seria bom, olha só o que o cliente falou, seria bom que tivesse um pano aqui, um esfregão, porque eu sempre acabo derrubando o café e eu nunca tenho como limpar. Aí, de vez em quando, a gente deixa lá no salão, no cantinho, um equipamentozinho, e é muito comum você ver cliente que vai lá, pega, limpa o que sujou, bota de volta, como se fosse a casa dele. E fazendo aquilo na boa, o cara está de terno, trabalhando fora, às vezes é um advogado, é um alto funcionário, não está se preocupando com isso. Tá? Então ele está ali ajudando mesmo a manter o ambiente. E quais são os problemas que vocês têm enfrentado aí com esse modelo? Ou seja, o que tem que estar cuidando repetidas vezes para que a coisa dê certo? Ou seja, obviamente que o modelo é um modelo de sucesso, mas deve ter aí alguns pontos que precisam sempre de atenção, né? O que não deu certo já, por exemplo? Conta um caso de fracasso. Peraí, eu tenho que lembrar. Geralmente é produto que não vende bem, né?
Então, o maior trabalho que o Curto Café tem hoje é você tem que manter o padrão, né? Porque essa parte da alimentação, ou de uma excelência de qualquer serviço, seja qual for, é difícil você chegar num nível alto e é mais difícil ainda você conseguir se manter naquele nível alto, né? Porque todo dia você tem que produzir de novo aquilo que ficou bom ontem. E você tem que produzir com os mesmos insumos, com as mesmas quantidades, com os mesmos funcionários, que às vezes o funcionário não está bem, um faltou, outro está doente, o Flamengo perdeu do outro, ou algum insumo ou outro faltou. Então, você tem que manter aquele padrão. Esse é o grande desafio, manter o nível do serviço que você está entregando, né? Coisas que falham bastante, por exemplo, não vou dizer bastante, mas nessa tentativa de novos produtos, é muito comum produtos que aparecem e somem, que aí quando você faz uma análise de rentabilidade, você vê que para que ele seja rentável, eu preciso de um giro muito maior daquele produto, porque a margem está muito pequena, e às vezes é um produto que tem uma exposição difícil, tá? Ele consome um espaço grande. Por exemplo, a gente teve recentemente o caso dos cupcakes, a gente não sabe quando é que ele vai voltar, é uma delícia, mas é difícil produzir, porque ele é muito delicado, né? Ele é todo delicado, você esbarrou, já estragou o cupcake, aquele já não se vende mais. Então, qualquer probleminha, um cliente que passa com uma bolsa, esbarra, ele fica 10 cupcakes. E isso aí é caro, né? Então, ele foi retirado. Então, tem muito disso, não sabemos ainda como fazer para voltar com aquele produto. Então, você vai testando novos métodos, novas maneiras, novos tipos de exposição. Quem frequenta o Curto repara que o ambiente muda muito. A gente está sempre, o tempo todo, tentando encontrar uma solução ótima para estar apresentando o produto. Tu chega um dia, a geladeira está do lado direito, está do lado esquerdo, a máquina de café muda de lugar, a refresqueira está no outro lugar, e você fica tentando arrumar uma melhor maneira de estar expondo aquilo, com produtos que são mais similares, são de uma mesma família, ou produtos que se combinam porque fazem parte. Eu estou vendendo queijo, uma coisa que a gente vende muito lá, queijo com mel. Aí você fala, queijo com mel? Quando a pessoa experimenta na hora, ela dobra o joelho e fala, meu Deus do céu, isso aqui é dos deuses, já o mel de laranjeira que a gente vende lá. Então, às vezes, você encontra essas combinações, que são meio inusitadas, e aquilo dá um grande sucesso de venda, que hoje é o queijo canastra com mel de laranjeira, que você vende os dois casadinhos, parece que vende casado. A pessoa prova, ela leva os dois, prova, leva os dois. Então, como você está o tempo inteiro testando, e você não tem essa restrição, como é comum, às vezes, em muitas empresas, para você fazer um teste desse, você tem que fazer um business plan enorme, explicando todas as suas intenções, tal. Acabou, o cara perde até o tesão de fazer aquilo, tanto trabalho que dá. Então, como é muito rápido, você tem muito produto novo que surge, muita combinação, muita arrumação de ambiente. Então, isso funciona muito bem. Você só indo lá, para quem vai lá e conhece, e vê isso funcionando, quem está lá no dia a dia, ver como isso entrega um resultado. Agora, é interessante ver o seguinte, né, que tirando ir ao local e ver, que eu recomendo a todos que tiverem a oportunidade que façam, né, na sobreloja do Edifício Menezes Cortes, mas a gente vê, conversando com você, o gosto com que você descreve exatamente todas essas coisas, que é um ponto interessante, vamos dizer assim, de estar envolvido com uma coisa na qual, em cujos princípios, vamos dizer assim, você acredita, né? Uhum. E que, de forma geral, é um diferencial que a gente vê muita gente bem nova procurando, muita, mas que você vê também cada vez mais pessoas já mais experientes. Veja você como eu sou uma pessoa delicada, mais experiente, procurando também, né? E aí por um enfoque diferente. Um já vem acreditando que o que você vai fazer precisa ter um propósito, né? E o outro, na verdade, já passou um bocado de tempo fazendo um monte de coisa e aí, normalmente, quando chega em determinado momento, olha para trás e fala, bom, já fiz esse monte de coisa aqui. Olhando para frente, é isso que eu quero continuar fazendo? O que eu quero fazer de diferente? E por que eu estou fazendo isso? Não
são perguntas, né, que a pessoa se faz, vamos dizer assim. Hoje a gente vive num mundo, vamos dizer assim, extremamente conectado, onde inputs e informações sobre o que acontece para todo lado não faltam. E aí, pelo que eu observo, muitas vezes esses inputs levam a esse tipo de reflexão, que muitas vezes levam as pessoas a fazerem novas experiências, como você está fazendo hoje, né? Que você está muito além, vamos dizer assim, da gestão de tecnologia, você está envolvido com o negócio café, né? Sim, o tempo todo envolvido. E é interessante isso que você está falando sobre essa questão do envolvimento, né? É que realmente é muito fácil você vender um produto que você acredita nele, né? E a gente que já teve experiência corporativa, a gente sabe que é difícil você, embora você tenha a postura profissional, você vai fazer, você vai realizar, mas é muito chato quando você tem um projeto na sua mão que você não acredita nele. Você sabe que aquilo é uma coisa temporária, é uma coisa que não tem muito fundamento, é a perda de recurso, é só algo que alguém quer que faça, não que existe uma demanda natural para aquilo. É muito ruim quando você tem um projeto assim. Então, quando você está vendendo algo que você acredita, tem essa espontaneidade, né? Essa coisa natural. Eu estou falando aqui como se eu estivesse falando do meu time de futebol, do carro que eu quero vender, que é o meu, e você fala com alegria, você fala entusiasmado, falando, ou então eu chego para você para contar sobre as qualidades da minha filha, eu vou ficar 40 horas falando aqui, pai é bobo mesmo, né? Então, quando você acredita muito naquilo que você está vendendo, é muito mais fácil você vender. E até quem está escutando percebe que existe um grau de sinceridade ali muito alto. Não é uma pessoa que está te enrolando, que está querendo vender alguma coisa e só quer que você dê o teu dinheiro e vá embora. Não. A pessoa está ali para te atender, para te explicar tudo, como é que funciona, para te explicar os produtos, a característica de cada um, diferença de cada um, para deixar a pessoa fazer a melhor opção. É muito comum, às vezes, eu não realizar vendas. Tipo, a pessoa chega, abraça 2 pacotes de café de 1 quilo e sai toda feliz. Aí eu pergunto assim, você tem moedor de café em casa? Aí ela fala, não. Você pretende comprar um moedor de café? Não. Então você está levando o pacote errado. Esse pacote é o de grão, você tem que levar o de pó. Aí a pessoa volta a pegar o pó. Aí eu pergunto, você consome café em grande quantidade? Não, eu faço um cafezinho de manhã e tal, então eu não recomendo você levar 2 quilos de café. Você vai levar um pacote pequenininho de 250. Porque se você levar um pacotão grandão, você faz uma xícara por dia, antes desse pacote chegar no meio, vai ter oxidado tudo, o café vai perder o gosto, vai ficar ruim. Você leva um pacote pequeno, aí você fala, mas você é louco, você está deixando de vender 2 quilos de café para vender 250? Não, eu estou dando o melhor atendimento para aquela pessoa. Ela vai virar as costas com o pacotinho dela 250 e fala assim, caramba, o cara foi super honesto comigo, deixou de fazer a venda, tá? Ele vai para casa, faz o café dele. Quando ele pensar em comprar café, ele não tem dúvida de onde ir. Não tem dúvida alguma. Eu vou naquele cara que naquele dia me atendeu, foi honesto comigo, me ajudou. Eu vou lá falar com ele. Então, isso funciona muito bem. Essa questão da honestidade, né? E você tratar a pessoa com o melhor atendimento possível. Literalmente tratar as pessoas como elas querem ser tratadas, né? Ou seja, parece anormal o que deveria ser a prática normal, né? Ou seja, tratar humanos como humanos, né? Ou seja, se você sabe que aquilo não faz sentido, não é a venda pela venda, não é o lucro pelo lucro, né? Ou seja, claramente o curto tem uma coisa muito interessante que é esse propósito do encantamento, né? Ou seja, o negócio lá é acima de vender café, de vender os outros produtos, está o relacionamento que você faz com as pessoas. É uma venda pautada em relacionamento, ou seja, para o curto é muito mais importante que você volte lá e talvez sempre consuma só o café, mas você se sinta feliz com aquele consumo que você faz, do que você tentar empurrar ele outras coisas que ele não tem a menor vontade de consumir. Ou seja, não é o lucro acima de qualquer coisa, como você acabou de citar. Ou seja, você não vai vender 2 quilos de café para o cara que toma uma xícara de café por dia. Entendeu? Ou seja, você tem um propósito de atender bem, de garantir que você vai estar
dando para aquela pessoa uma informação e um atendimento condizente com aquilo que ele precisa, né? E com um produto correto, né? Ou seja, uma forma correta de usar o produto. Isso é muito latente, né? E essa diferença, ela obviamente toca. É isso que toca o indivíduo, né? Que faz com que a gente vá lá. É esse detalhe que digamos assim, está presente em tudo, né? Desde o momento que você faz café até o momento que você vende produtos ou deixa de vender, que também tem essa característica. Sim. Você não quer vender por vender. Sim, isso tudo tem um resultado financeiro nisso, que às vezes é direto, às vezes é indireto, que, por exemplo, você só pode aumentar o seu faturamento de 3 maneiras, né? Um é você ter novos clientes, tá? O outro é você aumentar o seu ticket médio por cliente. E o terceiro é você aumentar a frequência dos clientes. Cliente que vem uma vez por dia, passa a vir 2 vezes. Então, você tem que estar trabalhando o tempo inteiro em cima dessas 3 maneiras de aumentar o seu faturamento. Tudo tem assim, eu não vou dizer que nós somos muito bonzinhos e porque nós somos bonzinhos nós estamos crescendo e ganhando dinheiro. Não, não é isso. É uma ciência, tá? Desde aquilo que eu comentei com vocês, se é um problema, é uma coisa psicológica, aquele gatilho mental que faz você trazer a sua rede social. Então, esse atendimento, essa maneira como você lida com a pessoa, aumenta a recorrência do cliente. Ele passa a participar mais vezes, ele passa, por exemplo, às vezes você leva a pessoa pelo ambiente e você demonstra para ele todos os produtos. E a pessoa às vezes sai com coisas que ele nem imaginava que ia comprar, porque foi uma questão de oportunidade. Porque normalmente os clientes, a pessoa... tem 3 tipos de cliente também, que é aquele que conhece o seu produto, e ele está procurando o seu produto, é aquele cara mais ativo, né? Ele conhece, vai lá e compra e vai embora para casa. Tem aquele que conhece o teu produto, mas ele dá meio uma procrastinada, eu estou precisando, mas depois eu vejo, eu vou no outro dia, tal. E tem aquele que ele não sabe, mas ele talvez precise. Então, quando a pessoa está na tua frente, tu às vezes não sabe qual dos 3 é. Então, você tem que estar sempre tratando ele da melhor maneira, mostrando todos os produtos. Então, o cara chega pedindo um café específico, com a moagem específica, por exemplo, uma coisa que o Curto Café faz. Você comprou um café no Starbucks, grão. Aí você chega no Curto Café e fala assim, levanta o pacote do Starbucks e fala assim, vocês podem moer esse café para mim, para a prensa francesa? Podemos. Eles não moeram para você lá no Starbucks, não, a gente moe aqui, traz aqui pra gente. Aí moe lá, e se demora, o cara ainda fala o seguinte, você vai provar esse café deles? Leva esse aqui do nosso aqui, prova esse aqui também. Faz um comparativo lá, depois diz pra gente como é que foi, conta aí, se você tiver alguma dificuldade no preparo, vem aqui que a gente te mostra como preparar a prensa francesa da melhor maneira. Eu tenho a italianinha, você tem esse tal outro jeito, tem um coado. Como a gente tem todos os equipamentos lá, você sai do ambiente e entra no outro, você pode fazer com o cara na hora. Pega uma água quente na máquina, vai numa bancada lá e você ensina a pessoa a fazer um determinado tipo de café. Ver se ele está fazendo direitinho, tal, se é o melhor moagem, o melhor grão. E a pessoa sai de lá encantada. Por quê? O tratamento, você vê, desde o começo, quando eu comecei a tratar, quando ele trouxe o meu pacote de café do Starbucks, eu já sabia que aquele atendimento não ia me render nada financeiramente naquele momento. Mas, ao tratar bem, aquilo pode ser que venha a ter uma consequência financeira ou não. Então, é bastante comum, às vezes, a pessoa ela é tão bem tratada que ela fica sem jeito de sair sem consumir. Aí acaba consumindo alguma coisa. O princípio por trás, vamos dizer assim, é uma coisa que a gente já discutiu, eu e o Alexandre. Acho que a gente até talvez já tenha mencionado em algum vídeo, né? De que você tratar as pessoas com respeito, você tratar as pessoas com confiança, você tratar as pessoas da melhor forma possível, não é simplesmente uma coisa que você deve fazer porque é a melhor coisa a ser feita, porque é o certo. Sim, e por ser o certo é o que você deveria fazer. Contudo, todavia, porém, também é o que faz mais sentido do ponto de vista de resultado de negócio. Quando você trata não só o seu cliente, mas o funcionário da empresa dessa forma, você melhora o engajamento dele no trabalho, você melhora a disposição dele de atuar da melhor forma possível no trabalho, de dar aquele passo além para encontrar outra forma de fazer as coisas. Porque ele, da mesma forma que
o cliente do Curto Café vai lá e se sente acolhido, se sente parte daquele negócio, e você vê o cara ajudando a tomar conta da loja, a mesma coisa acontece com um funcionário de uma empresa. Quando você não trata ele como um número, quando você não trata ele como uma coisa descartável, ele percebe isso da mesma forma que o cliente do Curto Café percebe que ele não é tratado da mesma forma que ele é tratado em outros estabelecimentos. Da mesma forma que dá o resultado com o cliente, dá o resultado com os funcionários também. O princípio, vamos dizer assim, é o mesmo. E aí, olha que coisa interessante, você junta aquilo que é vamos dizer assim, o moralmente melhor a ser feito com aquilo que é o melhor a ser feito do ponto de vista de resultado de negócio. Sim, é um blend que funciona bem, está funcionando muito bem. E é uma coisa que eu pretendo levar para o resto da vida, seja lá onde eu vou estar trabalhando amanhã ou depois. É uma coisa que eu tenho que levar mesmo, que foi uma experiência única, muito enriquecedora do ponto de vista de ver acontecer resultado na tua cara simplesmente por conta de toda essa fórmula de um bom ambiente, bom atendimento e um bom preço. Nós que somos da área de TI, uma situação que sempre me chateava muito na hora de fazer gestão de contrato, por exemplo, a TOTOS. Era muito comum, fim de ano, o gerente da TOTOS te ligando para te oferecer um monte de licença. Você quer aqui uma licença disso, para o usuário, para um módulo tal, e você não precisa nada daquilo. Né? Você fala para o seu gerente, mas eu não estou precisando nada disso. Não, é porque aí você sente que a pessoa quer fazer algum tipo de meta de fim de ano, né? Aí tenta fazer promoção, tenta fazer um monte de coisa, e você sente que ele não está preocupado em te atender. Ele quer vender qualquer coisa de qualquer maneira para atingir o resultado dele, da empresa dele. Se eu comprei mal aquilo, não está importando para ele. Então, isso faz com que você até se afaste um pouco da empresa. Eu não sei quando ela está sendo sincera. Tá? Então, isso é uma coisa que eu vi muito em empresas que vendem licença de software. É muito chato ser atendido assim. Bom, Alexandre, você tem outra dúvida que você queira tirar com o Lino? Acho que a gente cobriu de forma geral. Acho que a gente cobriu o que a gente queria falar. É muito interessante esse modelo, realmente, e é bem bacana ver como é que ele foi criado basicamente em redor do relacionamento humano, né? Ele realmente ele não parte do princípio de eu quero vender um café ou algum outro produto. Ele parte do princípio de eu quero ter relacionamento aqui, e isso faz com que eu naturalmente venda produtos, seja café, seja os outros produtos que tem lá. E como o Laudelino falou, é bem interessante saber que isso não é anormal do ponto de vista que só funciona lá. Isso deveria ser uma prática a ser adotada digamos, em vários negócios, não necessariamente a questão da forma de pagamento, porque existem negócios onde isso talvez não faça sentido, isso faz sentido talvez num varejo e tal, mas em outros tipos de negócio talvez isso não possa ser aplicado, a questão da liberdade do pagamento, mas o resto, que é o relacionamento, que é a questão do encantar o cliente, do cuidado com o que você vai vender para o cliente, com dar a essa pessoa a importância que ela merece e que ela espera ter, que é algo que obviamente faz do Curto hoje um lugar diferente, mas que deveria ser uma prática normal e ainda não é, apesar de digamos, de algumas empresas estarem tentando entender o que está faltando e cada vez fica mais claro que o que está faltando é esse cuidado, né? Esse cuidado com as pessoas. Essa questão da confiança, da liberdade, ela está por trás da forma como você lida com eles, sejam eles clientes ou sejam eles funcionários. E isso, quando você passa a dar maior liberdade, passa a trabalhar com confiança, os indivíduos se sentem mais protegidos, se sentem mais livres e automaticamente eles agem como você espera que eles ajam e não o contrário, e não achando que eles vão agir de má fé. Então, é bem interessante.
Um ponto que eu acho que é importante a gente esclarecer, porque a gente pode dar a ideia errada, e aí o Laudelino me corrige se eu tiver errado, né? Mas quando a gente fala sobre liberdade na forma de pagamento, né, no pagamento, é interessante dizer o seguinte, é que o Curto Café não está controlando você, mas ele espera que você pague o que você consumiu, né? Confia que você vai pagar o que você consumiu e não o que você está a fim de pagar hoje. É uma questão literalmente de confiança. Não há nenhum controle e fica a confiança no consumidor de que ele vai pagar por aquilo que ele consumiu, inclusive aproveitando o fato de que o café já oferece produtos de excelente qualidade a um preço menor do que você encontra na maioria dos lugares. Né? Sim. Todo produto do Curto Café ele possui próximo desse produto uma etiqueta com o preço. Tá? O Curto Café, quando nasceu, o café e o cappuccino eram preços sugestivos. E até hoje ainda é. Se você pedir um expresso ou um cappuccino, existe um valor mínimo a ser pago que o Curto espera, assim como você está dizendo. E a partir daquele valor, a pessoa vai pagar o que ela quiser de acordo com a experiência. Às vezes a pessoa está ali usando a rede de Wi-Fi, que é uma coisa muito interessante que eu sinto falta na rua, é que é um Wi-Fi sem senha. Isso parece tão básico, eu fico tão irritado quando você chega em qualquer lugar e para você usar um Wi-Fi, você tem que preencher um formulário lá que parece da Receita Federal, dando um monte de dados seu. Então, às vezes a pessoa senta ali, abre o notebook dela, faz uma reunião, é bastante comum você ver os notebooks funcionando lá, o pessoal fazendo videoconferência e tal, consumindo o Wi-Fi da empresa, vai embora e deixa um dinheiro no caixa lá e às vezes nem consumiu nada. Ele está pagando quanto que ele achou que valeu por aquele serviço. O café tem essa questão de você, o café, o cappuccino e o expresso, de você dar um valor sugestivo, você falar o expresso a partir de R$4, o cappuccino R$5, você pode pagar o que você quiser. Agora, todos os outros produtos da casa têm um preço fixo, porque é muito difícil para uma pessoa, por exemplo, conseguir precificar qual o valor real de uma meia peça de queijo búfala ou de um pote de mel de laranjeira. Eu não sei nem o que é mel de laranjeira, como é que eu vou saber qual o valor disso aqui? Então, os próprios clientes pediam que fosse estipulado um valor, porque ele tinha medo, é o que o Strack falou mais no início, eles têm aquela preocupação de que o ambiente não se deteriore, que a IAD não se perca, que aquele paraíso continue existindo. Então, as pessoas chegavam e falavam assim, olha, eu tenho pavor de pagar menos. Pelo amor de Deus, me diz quanto que custa isso aqui para eu poder pagar. Aí você fala, bom, vamos botar uma etiqueta com preço. E todos os produtos hoje estão com etiqueta com preço. Então, a pessoa que chega lá para consumir, ela vai lá no suco de laranja e está lá escrito R$4, suco de laranja. Ela vai pegar um biscoitinho, está o preço. Ela vai pegar um sanduíche, lá está o preço. Então, está tudo com preço apontado. Ela vai ficar calculando aquilo na cabeça dela, 10 mais 5, mais 3, mais isso, tá, deu tanto. Se ela se enrolar com a conta na área onde tem as máquinas de calcular, tem calculadora. As máquinas de pagar o cartão de crédito, né, tem a calculadora, a pessoa pode usar a calculadora. E a pessoa chega ali, pega e paga. A gente não tem esse controle, né? E até é interessante comentar, que você imagina o seguinte, um local onde vão 4.000 pessoas por dia. Se eu colocasse pessoas para fazer controle de consumo e pagamento, quantas pessoas seriam? 15? 20? Qual é o custo de 15, 20 pessoas com CLT, com todos os benefícios, com todas as obrigações legais e fiscais? E qual é a diferença que dá para, por exemplo, o que eu possa vir a ter de pagamento, diferença de pagamento errado, que às vezes acontece pagamento errado, porque a pessoa não sabe usar a máquina de cartão, como aconteceu com uma senhora que foi pagar R$3 numa trufa, pagou R$300 por uma trufa. Aí depois que ela botou a senha, concordou, tal, que ela pegou o ticket, ficou olhando, ficou desesperada. Aí a gente, calma, tem como estornar a operação, mostramos como estornar, pegou o comprovante do estorno e tal. Então, isso também acontece, né? Com o ambiente de liberdade, a pessoa pode errar para pagar menos, pode errar para pagar mais, né? E a gente está lá o tempo todo para ajudar a consertar isso. Então, isso é bastante comum. A pessoa pega, faz a continha dela lá e fica assim sem acreditar. Eu que vou pagar? Eu que vou usar a máquina de cartão? Mas você não sabe quanto eu gastei? Eu falei, pô, mas é relação de confiança. Eu quero que você volte aqui. Foi boa a experiência, tal. Aí começa a conversar, e daqui a pouco entra por política, futebol, então o assunto vai longe. E a pessoa sai de lá satisfeita. Ela, caramba, comi um negócio gostoso, tive um lugar para sentar, o Wi-Fi está funcionando bem,
um ambiente refrigerado, seguro, o cara me tratou bem, me levou até a saída, fomos conversando, um papo agradável e tal. Eu não tenho outro lugar para ir quando eu pensar em tomar um café de novo. Eu vou voltar nesse lugar. Porque não tem referência. É comum os clientes falarem que eles, às vezes, conseguem mensurar o valor daquilo que ele recebeu no Couto Café quando ele está viajando, está em outro local que ele é mal atendido. Ou então, quando ele está num bar, alguma coisa, e ele quer pedir a conta e o garçom demora para atender, demora para entregar a conta, e o cara está vendo a máquina de cartão, e às vezes um cliente diferente do curso fala assim, eu sei usar a máquina de cartão, posso pagar? O garçom acha aquele estranho. Não pagar, como assim você vai pagar? É porque eu estou com pressa, a conta está demorando. Então, eles voltam e contam isso para a gente. Pô, eu fui em tal local no final de semana, horrível, demorou para atender, eu queria pegar uma bebida, a bebida estava ali na geladeira, na minha frente, e ele não deixava eu pegar, aí depois demorou para trazer a conta. Então, essa experiência faz com que os clientes também, ao sair do curto, comecem a perceber o mau atendimento que ele recebia e não sabia, que já estava como uma commodity, né? É um diferencial e tanto, né? Bom, gente, acho que cobrimos todos os pontos e podemos fechar o programa de hoje por aqui. Laudelino, muito obrigado por tomar seu tempo para participar do bate-papo com a gente. E vamos ver se em uma outra oportunidade você volta para falar de um outro assunto que não seja o café. Tem vários. Muitas outras coisas para conversar também. Tem vários. Tá, Joia, obrigado pela oportunidade aí. Precisando é só chamar e espero ver todo mundo, o pessoal que está assistindo, Strack, o Maurício, todo mundo lá no Couto Café, quando puder. Ok. Boa noite. Valeu, Laudelino. Obrigado, foi excelente. Valeu. Show de bola. Um abraço. Um abraço para vocês. Abraço.